Gráfico é sempre uma coisa muito exigida e que faz um total sentido nas empresas, nas corporações, porque ele consegue exibir a mesma informação de uma maneira mais inteligível e de forma resumida. Então, se você quer aprender a fazer gráfico, fica comigo que hoje o episódio é sobre isso. Olá, ser pensante ávido por conhecimento, o Prof. AP aqui, e hoje nós vamos, como você viu na introdução, trabalhar com gráfico. E antes de começar, eu deixei um arquivo para que você faça o download e acompanhe então o conteúdo desse episódio com mais eficiência, beleza? Então, antes de mais nada, pausa o vídeo, faz um download do arquivo que eu deixei disponibilizado no link da descrição e se prepara. E é claro que eu vou pedir já aquele like esperto, né, para valorizar o vídeo, né, ajudar o canal a crescer. Inscreva-se para não perder mais nenhum conteúdo relevante. Muita coisa que a gente está produzindo é de utilidade geral para a sua carreira, para a sua vida acadêmica, né, para o seu uso pessoal. Então, compartilhe o vídeo, deixe os comentários, tem dúvida, tem sugestão? Coloca aqui que eu quero conhecer, beleza? E hoje nós temos bastante conteúdo, então não vou me enrolar muito. Se prepara e mão na massa! Muito bem, então agora eu estou com a minha planilha aberta. Eu espero que você tenha feito o download do arquivo e já esteja também com ele aberto. É uma planilha muito simples. Eu tenho aqui um controle de vendedores, né? Então os funcionários estão aqui do lado, tá? Os nomes deles, os códigos funcionais. Aqui o desempenho mês a mês, né? E depois uma totalização por linha. Tudo isso eu utilizei as técnicas já apresentadas nos episódios anteriores, tudo bem? Então vamos lá, continuando. O que eu quero fazer a partir daqui? Eu quero gerar gráfico, tá? E aí eu vou mostrar para você como é simples ser pensante, gerar um gráfico no Excel. Só que eu vou mostrar depois algumas problemáticas, alguns cenários que podem acontecer e que porventura pode dar algum problema para você. Então fique esperto, fique atento que eu vou mostrar como é que isso funciona. Então assim, para gerar o gráfico inicialmente, existem gráficos de proporção e gráficos de comparação. O que isso quer dizer? Que gráfico de proporção, ele vai trabalhar com a ideia do todo. Percebe? E o gráfico de comparação, a gente está observando a diferença entre um elemento e outro ao longo do tempo. Então, o recurso aqui é o tempo. O gráfico de proporção normalmente não se preocupa com a ideia de tempo. Sim, ele faz um acumulado de tudo e divide a proporção para cada elemento que você quer visualizar. Exemplo, gráfico de pizza, gráfico de rosca, são exemplos de gráfico de proporção. Gráfico de comparação, então nós temos uma linha do tempo e eu quero comparar um elemento com outro no decorrer desse tempo. Então vem cá comigo que eu vou te mostrar. Então olha lá, eu tenho aqui funcionário e eu tenho a ideia de tempo aqui em cima. Então eu poderia fazer logo de cara um gráfico de comparação. Comparar a Marília com o Ivo, com o Ernesto, ou seja, comparar os vendedores ao longo da sua trajetória no tempo. Tudo bem? Então, para fazer esse gráfico é muito fácil. Seleciono todos os dados que eu quero, ou seja, desde o funcionário até o último mês de junho. Total, eu não vou utilizar por enquanto, tá bom? Aí o que acontece? Eu venho na aba Inserir e escolho nessa região aqui, a região de gráficos. Vamos dar um zoom para você acompanhar melhor? Então, ó, toda essa região da aba Inserir aqui, ó, diz respeito a elementos de gráficos, tá? Então, é aqui que nós vamos trabalhar para inserir o seu gráfico. Voltando. Muito bom. Então, selecionou. Qual gráfico que eu vou escolher, então? Um gráfico de comparação, que pode ser, então, o nosso colunas, 2D ou 3D, isso aqui é a gosto do cliente, ou barra também 2D ou 3D, tá? Eu vou gerar primeiro de colunas, vamos pegar esse primeiro aqui que é mais simples, tá? E aí eu vou dar um OK e ele já gerou o gráfico, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Vamos dar uma olhada. Eu vou pegar, ó, agora olha que legal. Inserir o gráfico, isso aqui é móvel, um objeto que você pode arrastar, tá? Eu vou deixar ele por enquanto aqui embaixo, depois eu vou ensinar você a montar um mini dashboard, porque eu vou explicar já já. Então, este gráfico que está aqui, esses controles que aparecem aqui em cada canto, servem para dimensionar o gráfico. Então, eu poderia aumentar, poderia reduzir a largura, né? Aí eu posso aumentar a largura também. Para não causar confusão, você percebeu que já está selecionado a tabela e o gráfico. Então, eu vou pegar esse gráfico e vou colocar mais para o ladinho para a gente trabalhar com ele aqui isoladamente, tá? Então, deixa eu só me posicionar. Pronto, está aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho disso aqui para ficar mais visível para você.
ser pensante, e aqui a gente vai começar a brincar um pouquinho. Então, o que ele está me mostrando? Ele está me comparando aqui, ó, a Maria França, o Ivo Holanda, o Ernesto Havaí, lembrando que esses nomes são nomes fictícios, tá bom? E isso em relação ao tempo. Só que essa formatação do Excel, ou melhor, esta padronização do Excel não é interessante. O interessante seria que o tempo estivesse nessa linha aqui, ó. O tempo estivesse aqui. Tá? E esses vendedores trocassem de posição. Então, haveria uma inversão. Tá? Eu colocaria o vendedor para cá e o tempo para cá. Ixi, e agora? Como é que eu faço isso? Muito difícil. Presta bem atenção que eu vou te mostrar. Quando a gente coloca um gráfico, perceba bem que existe uma aba lá em cima que apareceu, que é uma aba de contexto, ou uma guia de contexto, que ela é específica para mexer com o quê? Com o design e a formatação do gráfico. Se eu clicar fora, observe, olha lá, desaparece, tá? Cliquei, aba design gráfico, formatar, aparece. Cliquei fora, desaparece. Então, ela vai conforme o contexto. Cliquei no gráfico, design gráfico. E é lá que eu vou, no design gráfico. Estando em design gráfico, eu tenho várias opções, né? Várias ferramentas que eu posso usar. Mas a mais importante, por enquanto, que eu quero é esse elemento aqui, alternar linha e coluna. Vamos dar um zoomzinho para você observar melhor. Esta opção, ela faz uma alternância nos dados, ou seja, é aquilo que a gente queria fazer. O tempo vai virar o eixo, né? Vai para a base do eixo X, que fica embaixo, tá? E os nomes dos vendedores vão acabar virando legenda. Vamos ver como é que ficou? Então, voltando, cliquei, pronto. Então, é possível verificar que, vamos dar um zoom, olha lá, janeiro, fevereiro, linha do tempo. Comparando com quem? Ó, os vendedores. Tudo bem? Então, eu estou comparando o azul é a Marília, o Ivo Holanda é o vermelho, né? O Ernesto é o verde e por aí vai. Então, olhando para esse gráfico, a gente consegue ver que em janeiro, quem foi o vendedor que mais se destacou? Ó, foi esse cara aqui, o azulzinho. Quem é esse azul escuro? É o Marcelo Peru. Olha, pode dar uma olhada aqui, ó. O Marcelo Peru é o que tem a cor azul escura, tá? Vou até destacar ele aqui para você consiga observar bem. Legal? Então, show, que bacana. Então, isso é a ideia de gráfico de comparação? Sim, essa é a ideia de gráfico de comparação. Agora, o que você pode fazer nesse gráfico, tá? Então, vou ensinar você a mexer nos elementos do gráfico. Então, o que está escrito aqui? Título do gráfico. Se você clicar uma vez só, ele faz essa seleçãozinha, tá? Vou subir um pouquinho mais, pronto. Se eu clicar duas vezes, ó, eu consigo mexer na parte interna e trocar esse título. Então, aqui eu posso colocar desempenho de vendas. Tá? Posso colocar, por exemplo, primeiro semestre 2021. Quanto mais informações pertinentes você tiver no gráfico, melhor. Aqui ele fez a escala normal, né? Baseado nos valores, tá? Então ele sabe que o maior valor chegou aqui em cima, né? Na ordem de 19 mil, 20 mil, e ele colocou o máximo 20 mil no teto aqui, que é o nosso eixo. Depois, tudo isso dá para customizar. Outra coisa que dá para mexer é na questão de tamanho, e aí eu vou mostrar para você como é que faz isso. Você pode clicar só uma vez no elemento, sem deixar nada piscando, quando ele estiver selecionado. Utilize o página inicial que você já conhece e use esses dois elementos aqui, ó, aumentar e diminuir, tá? Então, aumentar o tamanho da fonte, aumenta. Se quiser colocar negrito, se quiser colocar uma outra cor, aí é perfumaria e é gosto do cliente, tá? Você que escolhe ser pensante. Aqui é a mesma coisa, ó, no eixo, se eu clicar uma vez só aqui em janeiro, ó, ele vai pegar todo o conjunto aqui do tempo e aí eu posso colocar negrito, eu posso colocar itálico, né? Posso destacar com uma outra cor, só que cuidado, use o bom senso para não virar um carnaval, tá? Muito bom. O que está acontecendo? Eu percebo que a nossa legenda está muito pequena para a gente conseguir ficar rastreando, né? Então, o que eu vou fazer? Também vou aumentar a legenda. Então, vou clicando aqui, ó, eu aumento o tamanho do nome dos vendedores, consequentemente está mais visível e ele coube direitinho. Se eu precisar ajustar aqui, ó, fazer com que as legendas fiquem do mesmo tamanho que o gráfico, basta usar os controles, esses controles laterais que aparecem em forma de bolinha, tá? Basta colocar o mouse ali e arrastar para a direção que se deseja, tá bom? É isso. Que mais dá para mudar?
vamos lá, dá para mudar a cor, né? Você pode clicar num elemento de cor, se você não gostou desse azul, quer escolher lá um lilás, por exemplo, ó, você pode. Se esse vermelho você achou que está muito ruim, você pode colocar um amarelo e assim sucessivamente. Conforme você mudar a cor de cada série, ele muda também na legenda, tá? Cuidado com os padrões de cores que você vai utilizar. Tem que ser sempre visível, de modo que favoreça aquilo que o usuário quer enxergar, tá bom? Se for só você, óbvio, faça da melhor forma que você achar. Muito bom. Esse gráfico de comparação é interessante, é legal, bacana. O que mais daria para fazer? Daria para mudar o tipo do gráfico. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso manter esse gráfico que eu já fiz, tá? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou mandar copiar e colar, tá? Então, eu posso mandar copiar esse elemento que está aqui, Ctrl C. Mandei copiar, beleza. Vou clicar aqui no W e vou mandar colar, tá bom? Ou dar o Ctrl V. Ele copiou e colou o gráfico, são dois gráficos idênticos. Só que agora eu vou brincar um pouquinho diferente. Eu vou nesse outro gráfico que eu coloquei e eu quero ter uma visualização diferente desse elemento em relação ao outro, porque não faz sentido ter dois gráficos iguais. E aonde eu vou? Design de gráfico. Será que design de gráfico tem alguma coisa que nos interessa? Sim, nós temos aqui o alterar tipo do gráfico. Alterar tipo do gráfico permite que você altere, né? Faça alguma alteração no gráfico que você está enxergando. Eu quero, por exemplo, linhas, tá? Linha também é um bom formato para você fazer comparação. E eu vou querer esse que tem os pontinhos, ó. Eu acho que esse aqui está bem interessante. Linha empilhada de marcadores. E conforme você clica aqui, ó, ele mostra as formas, ó, que você pode utilizar. Muito bom, vamos escolher esse aqui, ó, que está bem legal, gostei. Vou dar um OK. Ele só trocou o tipo do gráfico. Como a gente só deu Ctrl C, Ctrl V, ó, veja que ele deu um probleminha aqui. Então, como é que eu resolvo isso? Fácil. Eu clico dentro do elemento aqui, ó, dentro do gráfico. Você vai perceber que ele vai fazer uma seleção, ó, em volta da área do gráfico. Vou vir aqui, ó, e vou diminuir a altura do gráfico. Olha lá. Com isso, eu elevei o gráfico e reservei aqui a área da legenda para que eu possa mexer. Ah, mas olha só lá, Prof. AP, o que aconteceu? Ó, ele voltou a colocar o nome dos vendedores ali. Ué, a gente já sabe que alternar linha e coluna resolve o nosso problema. Clicou, está resolvido, tá? E aqui eu vou abrir um pouquinho mais para ele mostrar o resto da legenda que não estava aparecendo, tá? Então, de novo, esses controles são muito importantes para uma visualização adequada dos elementos que você tem. Só que aí, um ser pensante pode olhar para isso e falar assim, nossa, mas não tá legal, tá meio confuso. Eu também acho, tá? E daqui a pouco eu vou te dar uma dica de como que você vai resolver isso. Mas, se é isso que o cliente quiser, né? Se é isso que está sendo pedido no seu trabalho, não tem problema. Faça dessa forma e seja feliz. Lembrando que gráficos de comparação, barra, linha e coluna, né? E você pode usar gráfico de proporção que a gente vai ver agora, para poder enxergar em nível proporcional o que está acontecendo. E para isso, eu vou fazer uma seleção diferente. Eu vou selecionar a coluna funcionários, incluindo o título da coluna, tá? E com a tecla CTRL, a tecla Ctrl pressionada, eu vou selecionar total. Então, eu quero ver na proporção total quanto cada vendedor participou. Perfeito? Fez isso? Inserir. Vamos lá no gráfico de proporção, pizza ou rosca, qualquer um dos dois, tá? Eu vou escolher um pizza 3D que eu acho mais bonito. E aí, de novo, é gosto do cliente, tá? Então, tranquilo. Deixa eu pegar o gráfico e movê-lo. Sempre faça isso, ó. Clica na região branca do gráfico. Cuidado para não pegar algum outro elemento, ó. Quando aparecer isso aqui, tá errado. Clica fora, clica uma vez só e posiciona, tá? Aí o gráfico é seu, você mexe para onde você quiser. Legal. Vou posicionar aqui de um jeito que facilite a nossa visualização. Vou aumentar um pouco o zoom, aqui o tamanho dele. Vou até pegar maior aqui, ó. Deixar ele aqui. Depois a gente vai montar um outro mais interessante. Beleza. Tá grandinho? Tá bacana. Show. O que ele tá me mostrando? A proporção da Marília, do Ivo, do Ernesto, do Hélio, da Camila, da Sandra, do Marcelo e da Lúcia. Ótimo. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, a legenda, né? Mas eu não estou enxergando o percentual. E isso era um dado que eu preciso ver, o percentual. Só que conforme eu for clicando aqui, ó, for apenas passando o mouse, ó, ele já me dá essa opção. Essa, por exemplo, já me dá a legenda do lado direito
e os percentuais proporcionais de cada vendedor. Percebe que, por exemplo, o Marcelo Peru tem 14% de contribuição, né? A Lúcia Portugal está com 13% de contribuição. Estou associando a fatia à cor. Beleza? Muito bom. Mas aí eu tenho vários estilos e eu, especificamente, eu gosto muito desse formato aqui. Eu acho ele bem interessante. Coloquei aqui, apareceu todo mundo, só que não está aparecendo o percentual. Ixi, agora? Então, continuamos na aba Design. Aqui eu tenho adicionar elemento de gráfico. Ao clicar em adicionar elemento de gráfico, eu posso, por exemplo, em rótulos de dados, pedir para colocar alguma coisa nova. Por exemplo, aqui, colocar esta opção de texto explicativo de dados, que permite mostrar o nome de cada um e o percentual, tá? Ah, é interessante, mas dá para fazer de outra forma? Sim, sempre dá para fazer de diversas formas. O Excel ele tem essa possibilidade. Eu vou colocar aqui centro, só para que você consiga enxergar. Ele já colocou aqui os elementos, ele só não pintou de cor, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer com você. Cuidado! Às vezes você escolhe um padrão e o Excel, por default, às vezes usa uma cor que não está visível. Então, quando eu clico aqui, ó, no meio da pizza, por exemplo, tá? Eu percebo que ele selecionou um conjunto de elementos, tá? Mas ele não definiu a cor. Então, tá bom. Vamos aqui na página inicial, cor da letra, e eu vou escolher, por exemplo, cor branca. Olha lá, ó. Tá ali, o nome de cada um. Beleza? Beleza, tá bom. Isso eu já entendi. E o percentual? Então, o percentual tá aqui, ó. Pode observar, ó. Adicionar elementos, rótulo de dados, mais opções de rótulos de dados. Quando você clicar nessa opção aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha lateral, e aí eu vou deslocar essa janelinha para cá, para não atrapalhar a tua visualização e você conseguir enxergar melhor. Aqui eu tenho o quê? Porcentagem. Só clicar. Clicou nesse elemento porcentagem, o que ele está exibindo? O nome da categoria e o percentual. Vamos supor que você não queira o nome, só queira o percentual. Então, tira o nome e deixa só o percentual. Nossa, que legal! Ah, não, eu quero com o nome também. Tá ótimo. Então, põe o nome e o percentual. Tá legal? Tá legal. Então, pode fechar a abinha. Como é que eu fiz isso? De novo, adicionar elemento de gráfico, rótulo de dados, mais opções de rótulos de dados. Você pode usar essas que são default, que são padrões do próprio Excel, mas você também pode fazer essa customização conforme eu fiz. E agora, a cereja do bolo para esse gráfico, né? Note que eu poderia destacar aqui um vendedor que teve maior participação, e foi o Marcelo Peru. Eu vou clicar só nessa fatia. Veja que ao clicar nela, ele marcou todas as fatias, ó, marcou todas. Eu vou clicar de novo nela, e agora eu percebo, ó, que apenas 3 pontos foram selecionados. E agora eu vou segurar e vou arrastar para o lado que é permitido, porque para o meio eu não posso ir, porque as fatias travaram ele de movimentação, então só posso ir para fora. Jogo um pouquinho para fora e eu destaco o Marcelo Peru com 14%, que foi o vendedor de destaque na nossa empresa ao longo desse semestre. Beleza? Aqui onde está escrito total foi um título aleatório, eu quero de repente entender, né, a participação, e eu vou deixar tudo maiúsculo, participação de venda primeiro semestre 2021. Tudo bem? Esse é o dado. Então tá aqui, beleza? Já coloquei o título, já tenho as informações. Se eu quiser mexer na legenda de cada um, eu posso. Ó, só clicar de novo em cada elemento até você selecionar aquele elemento. E eu reposiciono. Ó. Isso é que é interessante. Ó. Isso que dá a cereja do bolo, dá o acabamento final aqui para o nosso gráfico. Ó. Você pode fazer esse afastamento. Depois tratar cada elemento com uma cor diferente, tá? Se você vê que não está dando contraste, que as cores não ficaram legais, você pode mexer nesse quesito de cor, tá? Aqui tá bacana. E o Marcelo Peru, vem para cá. Pronto, tá aí. Super legal nosso gráfico de pizza, né? De proporção. Beleza? Eu poderia fazer a mesma ideia mês a mês e gerar diferentes gráficos de proporção para janeiro, fevereiro, fazendo o mesmo conceito, usando o mesmo conceito, tá? Então eu faria o quê? Selecionaria o funcionário, a coluna inteira, pegaria... Aqui tá fácil, né? Porque tá os dois, um lado a lado, né? Funcionário janeiro, posso marcar os dois, insira um gráfico de pizza, vai fazer o gráfico de pizza de janeiro. Tá? E aí você põe participação de venda janeiro de 2021. E assim você vai criando o gráfico, fica aí de lição de casa para você fazer, beleza? Agora, veja, fevereiro, se eu quisesse fazer, marco, CTRL pressionado,
A primeira seleção é sem o CTRL. Depois que você selecionou, aí mantém o CTRL pressionado e vai fazendo as demais. Feito isso, eu tenho esses gráficos aqui e isso não está legal. Então, o que eu sugiro? Abra uma nova planilha e jogue os seus gráficos para lá. Como eu faço isso? Fácil. Eu clico no elemento gráfico, mando recortar, tem a tesourinha aqui, ou você pode dar o Ctrl X, tá? Já está dizendo ali, Ctrl X, perfeito. Venho para a minha planilha e mando colar. Tudo bem? E aí eu posso fazer a mesma coisa com os outros elementos. Clico nesse cara, mando recortar daqui e levo para a próxima planilha. Clica na posição, cola na planilha. Tá? E aí você consegue fazer esse ajuste aqui de fazer um gráfico ficar na mesma altura do outro. Ó. Eu vou mostrar um conjunto que eu fiz aqui, só para você ver essa ideia. E aqui, olha que interessante. Lembra que o Ser Pensante lá atrás ele levantou a questão que estava muito complexo de analisar porque tem muitos elementos? Imagina uma tabela maior, né, com, sei lá, 20 vendedores, 30 vendedores. Fica difícil de analisar. Então você pode quebrar por partes. Foi o que eu fiz aqui. No primeiro gráfico, eu estou analisando a Maria, o Ivo, o Ernesto e o Hélio. E no segundo gráfico, eu estou analisando a Camila, a Sandra, o Marcelo e a Lúcia. Depois disso, eu fiz um gráfico de participação, usando o mesmo princípio, só que eu não usei 3D, aqui eu usei normal. E depois, usando a mesma ideia, eu fiz um gráfico de comparação do total, só do total, mostrando os valores totais de cada um. Olha que legal. Tá? Então, eu tenho agora diferentes formas de visualizar o mesmo dado, de visualizar a mesma estrutura. Mas como você fez isso, Prof. AP? Como é que você desmembrou esses vendedores? Usando o mesmo conceito que eu usei para fazer o gráfico de proporção. Só que, ao invés de fazer uma seleção por coluna, como a gente fez assim, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma seleção por grupo de linha. Tá? Basicamente é isso aqui que eu fiz. Selecionei esses elementos. E o próximo? O próximo eu fiz assim, funcionário, tudo selecionado, e fui direto para quem? Para Camila. Ctrl pressionado, selecionei o pessoal que eu queria. Com isso, se eu mandar inserir o gráfico, vou fazer um aqui de teste para você ver que dá na mesma, tá? Vamos fazer aqui o de linha, né? Que a gente estava usando de linha. Vou escolher um tipo aqui, esse aqui mais bonitinho, e olha só, é a mesma ideia, tá? Então eu vou pegar esse cara, deixar aqui, tá? E aí eu tenho um gráfico reduzido analisando 4 vendedores ao longo do tempo. Lembrando que, se não aparecer o tempo aqui embaixo, o que eu faço? Venho, clico no gráfico, venho na aba Design e mando alternar. Beleza? Isso é muito fácil, isso é muito comum de ser feito. E aí agora ficou assim, janeiro, fevereiro e março, abril e junho, e os vendedores aqui, os funcionários embaixo. Tá bom? O que mais dá para mudar? Em termos de aparência, lembra que você tem o formatar. Então, o formatar aqui, consegue colocar basicamente tudo que você já viu lá, inclusive moldura. Você quer botar uma moldura no teu título? É possível, tá? Olha lá. Acabei de colocar uma moldura. Né? Quer colocar um degradê na cor? Então, de repente, aqui, você clicou nesse elemento, você tem aqui, preenchimento de forma. Então, isso aqui é perfumaria. Então, eu vou usar um degradê aqui mais escuro, ó lá. Tá vendo? Interessante. Então, você pode sim depois trabalhar com esses recursos de coloração e aqui é fuçar. A aba Design Gráfico, então, me dá a ideia de estilos, o alternar coluna. Se eu clicar aqui em selecionar dados, ele vai lá para a minha tabela e ele vai me mostrar qual é o conjunto de dados que está sendo utilizado. E aí eu posso trocar, eu posso pegar, por exemplo, aqui do total e trocar ele para cá. Alterar o tipo do gráfico é interessante, dependendo do que você quer fazer. Então, quer trocar um pelo outro? Estou trocando aqui, então, o nosso pizza 3D por um rosca. Vamos ver como é que vai ficar. Não ficou muito legal. Beleza, eu sempre tenho a tecla desfazer aqui, ou melhor, o comando desfazer, que volta ao que era antes. E aí é experiência, né? O adicionar elemento gráfico é interessante no sentido que eu posso não ter nenhum título, então eu posso fazer isso. Não é recomendado, tá? Eu recomendo que você tenha um título. Rótulo de dados, você viu que tem essa ideia de mais opções. E legenda, que permite, inclusive, adicionar a legenda ou mudar a posição. Então, aqui, nesse gráfico que a gente tem aqui do lado, eu vou fazer isso. Eu quero que a legenda ocupe a parte superior. Pronto, tá lá, legenda na parte de cima do gráfico. Beleza?
Muito legal esse tipo de dica e para a produção de gráficos ele é fundamental. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se gostou, óbvio, deixa aqui o teu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum episódio e nenhuma outra dica legal. Muitos conteúdos estão sendo produzidos para te ajudar. Eu agradeço demais a sua audiência, a sua participação. Se tiver alguma dúvida ou comentário, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Fica agora com um momento de reflexão e no próximo episódio a gente se encontra. Valeu? Fui!